Boa tarde, gente. Estamos aqui na Santa Casa de Ouro Fino, junto com o Dr. Rodrigo Magaldi, que hoje é o nosso entrevistado novamente do programa Espaço Livre. Boa tarde, Dr. Rodrigo, tudo bem? Alexandre, boa tarde, bom estar aqui novamente. Época difícil, como a gente falou, mas parece que tem alguns alentos aí, até no que diz respeito a medicamentos, né? Está se falando muito agora no Covid, aí, na pandemia, sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina. Na Índia, hoje pela manhã, então é notícia do dia 24 de março, a notícia mais fresca que existe, foi liberado o uso até para prevenção. No Brasil, ainda não. Tem que ficar claro que nos grupos que a gente participa, os indivíduos estão tendo uso em casos graves, agressivos e com resultados ainda frustros. O que significa, ouvinte, a você? A cloroquina, não adianta ir na farmácia querendo comprar cloroquina, azitromicina, ribavirina, enfim, os remédios que estão sendo utilizados, porque ainda o uso deles ainda não demonstrou-se ser tão eficaz. E eu acho que o povo está entendendo, a gente tem visto na região aqui do sul de Minas também, em São Paulo, ali nessa região de Serra Negra, Lindóia, Água de Lindóia, Monte Sião, vindo para cá, a gente tem visto que o povo pelo menos tem entendido isso, essa história do isolamento, tem ficado mais em casa, tem evitado de estar dando abraço, aperto de mão, beijos, enfim, me parece que a população está se conscientizando do grande risco real que é essa epidemia, que na verdade é um divisor de águas, porque a gente nunca viu algo assim. A gente falou na semana passada, Alexandre, você ouvinte escutou, ouviu a gente dizer aqui que estava tudo muito dinâmico, e está muito dinâmico. Você vê que a gente praticamente não tinha, ou tinha 2 ou 3 casos confirmados. Hoje a gente tem aí quase 2.000 casos, 1.891, 1.960 segundo as secretarias, mas 2.000 casos confirmados. Você pode multiplicar esse número facilmente por 10. Na verdade, Alexandre, os países europeus eles têm multiplicado por 10, mas eles testam muita gente, eles fazem muito exame. Então esse número para a gente aqui no Brasil pode ser multiplicado até por 15, o que daria aí um número em torno de 30.000 casos no Brasil. Como a gente falou, esse número de casos que aparece, ele é apenas a pontinha do iceberg. Embaixo da água vai estar toda aquela montanha de outros casos que não são diagnosticados, que não são testados, que não são positivados e que às vezes a pessoa passa por isso e nem sequer sente. Ela passa como se fosse um quadro normal, nem a gripe não aparece. Muita gente fala, mas então tem que ter aquela gripezinha simples. Não, tem muita gente que tem o corona e que acaba não tendo sintoma nenhum. Aliás, grande parte dos pacientes é assim. O vírus do corona, ele é mutante, assim como o vírus da gripe, ou quem pega corona nunca mais vai pegar? Não, o vírus ele é mutante, tá? Volto a dizer, o coronavírus, a gente tem histórico dele desde 1937, hoje na imprensa está se falando desde 1960, não é verdade, é desde 37, é o primeiro que apareceu, mas de 60 para cá a gente estudou mais. Então, o vírus da MERS, que é a síndrome do Oriente Médio, ou síndrome do Middle East, que é como o nome em inglês, o vírus da SARS, que é a insuficiência respiratória aguda, também são coronavírus. É que agora a gente está com a SARS-CoV-19, esse é o nome, SARS-CoV-19. A gente fala Covid-19, mas é a síndrome da angústia respiratória do Covid-19, do coronavírus 19. Então são vários vírus. Tem o vírus canino também, a corona canino, que é conhecido. Então o vírus é um vírus mutante, é um vírus que você não vai desenvolver imunidade total, mas vai ter uma imunidade parcial. Então você vai desenvolver anticorpos e esses anticorpos vão te ajudar. Agora, o momento não é para a gente pensar em imunidade, o momento agora é para a gente pensar na não expansão do vírus. E esta semana, Alexandre, é uma semana, você ouvinte, entenda isso, leve para o seu coração isso. Essa semana é uma semana crucial, até agora, até dia 30 de março aí, é uma semana crucial, importantíssima, para a gente evitar que no princípio já de abril, nos primeiros de 6 a 12 de abril, a gente tenha essa explosão de casos. Então, se a gente conseguir nos manter em casa essa semana, em isolamento, fazer os cuidados básicos que a gente já tem orientado, de lavar a mão, de higiene, gente, para com essa história louca de álcool gel, água e sabão, água e sabonete, é mais do que o suficiente para eliminar o vírus, só que várias vezes ao dia, de maneira continuada.
Não pense que as máscaras elas vão isolar tanto. Máscara é para ambiente hospitalar. Máscara na rua não muda nada, gente. A máscara para quem está doente, evitar, na verdade, é um isolamento reverso que a gente chama, isolamento da pessoa doente usar a máscara. Então é importantíssimo isso, que a gente tome os cuidados gerais e realmente faça a dissocialização, o isolamento em casa, principalmente nesses próximos 5 a 7 dias aí, até o dia 30, vamos dizer, de março, para evitar que a gente tenha um aumento muito grande de número logo nessa semana de abril. Doutor, semana passada nós conversamos, o senhor fez uma projeção que para o começo dessa semana até a final da outra nós teríamos 3 mil casos aproximadamente. Nós estamos com 2 mil, ou seja, 50% abaixo do previsto. Isso é porque as pessoas estão tomando os devidos cuidados ou porque realmente o Brasil não testa todo mundo? Eu acho que as pessoas estão tendo devido cuidado, acho também que o Brasil está testando muito pouco, deveríamos testar muito mais, isso está comprovado nos países, principalmente na Coreia do Sul, a Alemanha que tem feito isso, que tem um número de casos muito grande, com um número de óbitos muito baixo. A Alemanha tem hoje 25 mil casos com 130 mortes. É pouco em relação ao número de casos. Se a gente comparar com a Espanha, por exemplo, se comparar com a Itália, que está com 35 mil casos e está com 4.500 para 5 mil mortos já, então o número de casos de óbitos é muito grande nesses países, tanto Espanha quanto Itália. Na Alemanha não, por conta do teste. Testaram muita gente, estão testando muita gente, por isso o número de mortes baixo. Então é importantíssimo para a gente fazer. E essa previsão que a gente conversou, Alexandre, como eu falei que tudo é muito dinâmico, pode esquecer, porque eu falei que no final dessa semana a gente teria 3 mil casos. Eu te garanto que até hoje à noite, nós vamos pular para 5 mil casos aí. Então, o que acontece? Essa progressão é muito rápida. Para a gente ter os 100 primeiros mil casos, a gente demorou 67 dias. Do primeiro caso, no mundo, né? Hoje nós temos 370 mil casos no mundo, a espera na conta é que tenham-se 3 milhões e meio, multiplicado por 10, portanto. Esses 350 mil casos, os 100 primeiros mil casos, demorou-se 67 dias para alcançar. Dos 100 mil ao 200 mil, demorou-se 11 dias apenas, 11 dias. Dos 200 mil aos 300 mil demorou 4 dias apenas. Então, na verdade, essa progressão geométrica que ocorre, quer dizer, o aumento abrupto do número de casos, ele tem relação a isso. Pessoas que não estão se isolando, pessoas que não ficaram escondidas, pessoas que não socializaram, que continuaram indo a festas, reuniões, saindo de casa, enfim, tem que se ficar em casa. Essa é a arma que a gente tem hoje. Doutor, na China, os números de casos estão despencando vertiginosamente. Nós vimos lá que de 89 mil casos, eles estão somente com 4 mil casos ativos atualmente e o número de mortos é menor que o da Itália. Tá? O número de mortos é muito menor que o da Itália. Isso devido aqui ao cuidado do que o governo chinês tomou ou outras situações? O governo chinês era um princípio de epidemia e tomou os cuidados necessários, principalmente no que diz respeito ao isolamento. Quando a gente falava há 2 semanas ou há 3 semanas atrás que na China dava-se multa para quem saísse na rua, ou prendia-se quem saísse na rua, acharam um absurdo. Quando a gente falou há 2 semanas atrás que na Itália estava se multando 200 euros para quem saísse na rua, achou-se um absurdo. Quando a gente falou semana passada que na França estava se multando quem saísse de casa, já não achou-se tão absurdo. Então, provavelmente isso deve ocorrer aqui no Brasil, sim. Isolamento obrigatório. Hoje também pela manhã, na verdade ontem à noite, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha já colocou como isolamento obrigatório. Vai ser criminalizado quem sair à rua sem necessidade básica, que são aquelas 4 necessidades que a gente colocou, óbvio, de compra de víveres, de alimentos, enfim, de busca de medicamento, portanto busca de farmácia, de tratamento médico, portanto estando em deslocamento específico para tratamento médico, ou os profissionais que obrigatoriamente de serviço básico têm que estar em atividade. Nós temos percebido ainda, doutor, que apesar de Ouro Fino estar em isolamento, a maior parte do comércio fechado, somente os comércios essenciais, nós ainda vimos pessoas caminhando com cachorro, caminhando, conversando com amigos. E principalmente pessoas de mais idade, pessoas idosas. O risco que as pessoas estão correndo é muito grande, o senhor concorda? Risco muito grande, Alexandre, muito bem colocado.
você ouvinte que está nos acompanhando, por favor, por caridade, isole-se na sua casa. É importantíssimo o que você colocou. Ainda tem algumas pessoas, alguns incautos, para a gente não falar nenhum palavrão aqui, que saem à rua, que vão fazer atividade física. A atividade física está proibida, mas caminhar sozinho diz que é bom, caminhar dentro da sua casa, caminhar no seu espaço, sentar e levantar, fazer agachamento, fazer corrida no lugar, isso é possível de se fazer em um ambiente fechado, mínimo. A gente tem que pensar que a gente está aprisionado aqui. Na verdade, a gente até falou nas mídias sociais, no Facebook esses dias, pessoas que tomam todos os cuidados estão se infectando. O Dr. Davi Wippe, infectado, nosso amigo, professor que trabalha junto com a gente, trabalhou junto com a gente, que está lá praticamente no primeiro fronte de combate, ele é o responsável pelo centro de contingenciamento do coronavírus, está infectado em casa em quarentena. Quer dizer, você acha que você não está sujeito, ou que você não vai pegar, ou que a cidade nossa não tem, ou que Ouro Fino não tem? Tem. Existe o vírus e quem circula não é o vírus, são as pessoas que circulam o vírus. Isso é muito importante. A faixa etária de óbitos, ela atualmente está na casa dos 60 anos para cima. Existem casos de pessoas de menos idade? Existem casos de pessoas de menos idade, a grande maioria com comorbidades. O que significa? Outras doenças associadas. Diabetes, cardiopatia, doenças respiratórias, as doenças crônicas respiratórias como enfisema, asma, a bronquite, enfim, demais doenças, demais comorbidades, doenças associadas. Porém, existem também pessoas que não tinham comorbidades que faleceram. É menor o índice? É menor o índice, muito menor. Isso gerou uma discussão esses dias aí entre o Marcos Mion e o Roberto Justus, veio à mídia até. Eu acho que o Justus ele tem uma certa razão no que diz respeito à parte econômica, mas ele está, na verdade, negligenciando o aspecto humanitário dessa doença, o aspecto epidemiológico real, sanitário dessa doença, porque muita gente está padecendo, está sofrendo e muita gente está morrendo. E a hora que chegar a doença, não é uma questão alarmista nem nada disso, Alexandre. Você ouvinte, entenda, você está na sua casa, você tem a sua pia, você tem o seu banheiro, você tem água, você tem sabão, álcool gel em alguns casos. O que acontece? Imagina aqueles indivíduos que estão nas áreas mais vulneráveis, esses indivíduos de rua, os indivíduos que moram em ocupações, que moram em favelas. Você imagina como é que essa população vai se defender? É quase impossível. Água não tem, na Rocinha está sem água. Manguinhos está sem água, Heliópolis com deficiência de água, também de saneamento básico, as favelas aqui de São Paulo, as do Rio, enfim, as grandes ocupações, as favelas, essas comunidades, elas não têm para onde correr. E uma vez que esse vírus se instaure ali, a tendência é que realmente ceife muitas vidas, leve muita gente embora. Infelizmente, essa é a realidade. É a realidade de grande parte do povo brasileiro e é a realidade que a gente vai viver. Então, tenha amor à vida, aos seus pais, aos seus filhos, a seus tios, aos mais velhinhos da casa, mas tenha amor à vida, mantenha-se em casa, acho que isso é o primordial. Doutor, nós sabemos que a Santa Casa está se preparando para uma guerra, na verdade. Sim. E quais são os preparativos que o senhor estava até agora há pouco lá olhando, supervisionando? Estamos em reunião direto aqui, estamos montando uma ala de contingenciamento, já montamos essa ala com respiradores, temos 6 respiradores adultos aqui, um respirador pediátrico, então eu agradeço ao Dr. Otávio, a Yara, a Patrícia, a todo o corpo clínico, aqui eu não vou nominar, claro, a todos, mas a todo o corpo clínico, a todo o pessoal da enfermagem que, sabe, está na linha de frente, está se expondo, ao pessoal da recepção, da limpeza, da hotelaria da Santa Casa, enfim, a toda a equipe da Santa Casa. Porque enquanto a gente pede a vocês que estejam em casa, que fiquem em casa, a gente está aqui vindo, perigando levar essa patologia para as nossas casas, para as nossas famílias, mas a gente está aqui trabalhando e todo mundo trabalhando. Se você entrar lá, Alexandre, você vai ver que a gente montou uma ala específica, uma ala isolada, para evitar também que tenha contato com os outros clientes, pacientes. É uma ala que vai ter os preparativos que a gente pode ter aqui, que a Santa Casa pode lançar mão, para os casos de pequena e média complexidade. Os casos de maior complexidade, obviamente, a gente envia para outros locais. Normalmente é o Samuel Libânio, que é a referência nossa mais próxima, porém, vão abrir outros hospitais.
grande chance aqui em Minas mesmo de montar hospitais específicos de campanha, e a gente provavelmente nesses hospitais de campanha também vai ter que lançar mão de uma série de leitos para atender os pacientes, principalmente daí os de baixa complexidade. Entendam, gente, esses hospitais de campanha, eles não são para paciente que está super mal, não vão ter 5.000 respiradores no hospital. Pelo contrário, para leitos simples, para a gente levar os pacientes daqui, levar os pacientes que estão em isolamento para um local que caiba mais gente. Literalmente é isso. Existe uma previsão de hospital de campanha em Ouro Fino? A princípio não. A princípio nós estamos montando um sistema aqui dentro da Santa Casa mesmo. Claro que volto a dizer que isso é tudo muito dinâmico. Se a gente tiver um número absurdo, um número muito abrupto, existe a chance de a gente ter que montar um outro local, um local aí paralelo para a gente poder receber as pessoas. Qual seria o pico da doença no Brasil e quando que ela começa a descer e as pessoas vão começar a ter a vida normal? Pico da doença esperado aí, o princípio da epidemia gorda no Brasil, né? A gente está falando que a epidemia já está instaurada, isso não tenha dúvida. Eu volto a dizer, hoje nós temos 2.000 casos e eu não tenho dúvida nenhuma que até amanhã nós vamos ter 5.000 casos aí, ou 4.000 casos, algo assim. Então, a epidemia de 15 a 20 de abril, essa é a ideia do tempo onde vão aparecer mais casos, a partir aí de meados de abril. E o tempo de duração vai depender muito se a gente realmente for obediente no que diz respeito ao isolamento. Se a gente conseguir isolar, o vírus, ele vive por bastante tempo, vive na roupa, nos tecidos, ele pode viver até 2 dias, isso está comprovado. Mas nas superfícies lisas, inanimadas, quando tem sol, quando tem ar, ele vive pouco tempo, pouco, 4, 5, 8 horas. Então, se a gente puder estar isolado nesses períodos, o vírus vai embora, o vírus morre, ele não consegue sobreviver. Se a gente virar o hospedeiro do vírus, daí sim. O que é o hospedeiro? Se a gente virar o carregador do vírus, o vírus vem para a gente e da gente vai passar para mais 2, 3, 10, enfim, vai acabar espalhando o vírus. Então, isso vai depender muito de como a gente vai se comportar nessa semana, até na próxima semana, mas especificamente nessa semana, porque como a gente está falando em 14 dias e a gente está falando que o pico vai ser em meados de abril, então nós estamos na época do olho do furacão, o olho do ciclone aqui, até o dia 30 de março, comecinho de abril. Após isso ele começa a cair e provavelmente o governo vai analisar um prazo para o número de pacientes que vão aparecer muito vai ser na metade de abril e vai para frente, vai para abril, vai ganhar maio, vai ganhar começo de junho, provavelmente até metade, final de junho. A gente tem uma esperança grande que esse vírus ele dê esse pico que a gente já espera, na visão dos mais otimistas, bem antes de junho, porque no frio, no inverno, é óbvio que os quadros respiratórios pioram. Então a gente tem a esperança de que esse pico, primeiro que não exista, só que essa esperança praticamente é utópica. Então a gente espera que esse pico ele seja antecipado aqui para meio de abril, como a gente falou, até maio. Não passe junho, julho, senão nós vamos ter complicações muito mais graves, principalmente no que diz respeito à terceira idade, principalmente no que diz respeito ao inverno associado. Se for um inverno frio, é natural, já que as patologias respiratórias aumentem muito, as pneumonias, broncopneumonias, as bronquites. Então, se for um inverno frio, a gente vai ter uma complicação muito maior se o vírus estiver circulante. Ou seja, só no final do ano que provavelmente vida normal no Brasil. Eu creio que para o final do ano a gente vai ter uma vida mais tranquila. Eu acho, Alexandre, ouvintes, eu acho que a gente vai ter, como eu falei, é um divisor de águas, a gente nunca teve isso na história, não teve. O pessoal fala, mas nós tivemos uma peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, tivemos, mas nós tivemos numa época em que ninguém sabia o que acontecia. Hoje o que acontece aqui, o teu vizinho sabe, e a China sabe, a Rússia e a Austrália sabem no mesmo momento. A gente tem hoje as mídias sociais, a gente tem uma facilidade midiática muito grande. Isso não existia antigamente, por isso que matou tanta gente, porque não tomaram os cuidados necessários. Então essa pandemia, essa epidemia, ela não tem na história, nunca existiu, é algo novo, a gente está vivendo algo novo. E com certeza a gente vai ter aí o antes e o depois, vai ser um divisor de águas para tudo. E economicamente, Alexandre, eu me arrisco a dizer, você sabe que eu sou vice-prefeito lá em Serra Negra, a gente trabalha na prefeitura diretamente, eu trabalho
direto com a população, direto com as contas e tudo, e a gente vê que economicamente a gente não vai ter uma resposta antes aí de 1 ano e meio a 2 anos, talvez até mais. Então eu acho que a gente vai demorar muito tempo para ter uma recuperação econômica. Eu acho que a gente tem que pensar no sanitário agora, no epidemiológico, no humano agora, mas para frente pensar no econômico. Agora, economicamente, eu vejo aí um déficit aí de uns 5 anos aí para a gente começar de novo a respirar. Realmente o estrago que está fazendo esse vírus, o estrago financeiro, econômico é muito grande e, sobretudo, o estrago humano dele é algo único na história. Doutor, vamos marcar a próxima semana uma nova entrevista para te atualizar novamente os ouvintes. O programa Espaço Livre fica por aqui. Suas considerações finais? Obrigado, eu agradeço, Alexandre. Semana que vem estamos juntos, sim. Agradeço aos ouvintes. Volto a agradecer, pedir as orações de vocês aí ao pessoal da Santa Casa e de toda a saúde no geral, mas a gente aqui especificamente em Ouro Fino não temos nenhum caso positivo aqui, isso é importante, tá? Temos casos positivos nas cidades vizinhas, positivos no que diz respeito às suspeitas, porém nada positivo de exame, isso é importante. O pessoal fala, mas Monte Sião, Águas de Lindóia, aquela menina negativou, não é positivo o caso dela. Monte Sião também tem alguns casinhos ali que são suspeitos, tá? Amparo, Serra Negra mesmo, Lindóia. Então o que acontece? Existem casos suspeitos, mas não são casos positivos. A gente não pode causar nenhum tipo de furor, nenhum tipo de euforia excessiva, não podemos causar aí o desespero geral, mas a gente tem que tomar os cuidados. Então o que a gente pede é a oração de vocês pelo pessoal da Santa Casa e vocês podem ter certeza total de que está todo mundo aqui preocupado, tentando melhorar, tentando reduzir os riscos aí do vírus. Um grande abraço, semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto. Recebemos o Dr. Rodrigo Magaldi, da Santa Casa de Ouro Fino. O Espaço Livre fica por aqui, na sequência, a oportunidade de emprego e logo depois vem o PH e o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.